Deus abençoe a todos os nossos irmãos, as nossas irmãs, no nome precioso de Jesus Cristo. Estamos mais uma vez agradecidos a Deus por essa graça, essa bênção que nos concede hoje de estarmos mais uma vez reunidos diante da sua palavra. Espero eu que o Espírito Santo de Deus possa vos abençoar, trazendo até seu coração, a sua vida, um posicionamento espiritual. E sabemos que Deus tem tudo isso para nós, né? Nós estamos agradecidos mesmo de coração por todas as bênçãos que Deus tem nos concedido, cada luta, cada prova, tudo. Há uma contribuição atrás de tudo, né? Tudo que Deus faz, tudo que Deus permite é bom para nós. Às vezes nós não gostamos de certas coisas que Deus permite, mas o profeta de Deus, o profeta desta era, diz que o que Deus sempre dá para nós é o melhor. E nós sempre temos o que Deus dá, porque Ele escolheu, agradou dar isso a nós, né? E nesta noite estamos satisfeitos, porque mais uma vez estamos diante da palavra de Deus, sua mensagem, diante do mensageiro que realmente tem vindo nessa era lá do céu, e toda a sabedoria, toda a graça, todo o louvor seja dada somente a Jesus Cristo, né? Graças a Deus, ainda estamos aqui de pé, pela misericórdia, graça de Deus, falando do amor de Deus, crendo na palavra de Deus, e nesta noite nós vamos navegar mais um pouquinho, né? Nós estamos aí felizes, porque estamos diante daquilo que é eterno, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão depassar. Tudo que você possa pensar vai passar, mas a palavra de Deus tem que cumprir tintim por tintim, conforme diz o ditado aí fora, né? Isaías 55 diz que a palavra que eu proferi não voltará para mim vazia, mas terá um propósito para que enviei. Amém? O apóstolo Paulo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não constituiu em palavra de sabedoria humana, mas em poder e demonstração do Espírito de Deus. Então a palavra é a demonstração do Espírito de Deus. E todo aquele que é de Deus, que ama a palavra de Deus, que está nesse horário, nesse tempo que estamos vivendo, crendo em todas as promessas divinas de Deus. Não tem nenhuma promessa que você possa olhar e dizer assim: ah, isso aqui não vai cumprir, não. Aquilo não vai cumprir. Vai cumprir sim. Amém? Tudo que está previsto, tudo que foi profetizado por Deus, vai acontecer. Venha o que vier, passe os tempos, passe as atmosferas, passe os movimentos, aconteça o que possa tentar surgir, mas Deus permanece o firme. Deus permanece o mesmo. Com razão, nós encontramos em Hebreus 13, verso 8, né, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se alguém, profeta, disser que Deus perdeu o seu valor, ele está enganado. Se Deus perdeu o seu poderio, ele está enganado. Deus continua o mesmo firme. Não há sombra de variação. Não é aquele Deus que uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo, como muitos chamados deuses por aí que tem, que são fracos, são frágeis, porque a Bíblia diz assim: Jesus falou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Tudo que há no céu, na terra e embaixo da terra, seja onde for, foi dada a Jesus Cristo. E através do nome de Jesus Cristo é que nós chegamos mais uma vez diante da presença dele até vocês, para juntos cultuarmos, para falar do amor de Deus. Estamos com um tema muito bom, intitulado Pergunta e Resposta sobre os selos, e nós sabemos que realmente há uma pergunta no coração do eleito, né? Aí alguém pode dizer assim: ah, mas os irmãos lá faziam tanta pergunta por irmão Brana, assistir os cultos, e cada pergunta, ele vai perguntar isso. Irmãos, nós precisamos saber que às vezes que aquilo que você sabe, outros não sabem. Para você já abriu o leque de entendimento, você pode compreender, né? E para outras, às vezes não, tem mais dificuldade. E por incrível que pareça, às vezes também nós até sabemos as respostas, às vezes perguntamos para que outras pessoas possam aprender juntamente conosco, né? Ao ouvir a resposta, e a pessoa que está ali ouvindo do outro lado pode saber assim: isso eu não sabia. Isso para mim é novo. Como agora mesmo à noite, o irmão amado me perguntou se tem escritura quanto a bigode, se pode deixar bigode ou não. E o que eu achava? Falei: eu não achei escritura e nenhum profeta de Deus fala nada quanto a usar bigode como ou não usar, entendeu? Aí eu falei: eu mesmo não uso bigode, mas quem usa bigode
não fala do que não usa. E quem não usa, não vai falar do quem usa. Então fica à mercê, à vontade de cada um. Mas são coisas assim que às vezes as pessoas perguntam, né? Às vezes nem você pode falar mais que pergunta, né? Porque tem denominações por aí que não pode usar bigode mesmo, né? Não vou citar o nome dela, mas tem denominação que os homens não usam bigode de jeito nenhum. É a tradição deles não usar. Outros não querem barba grande por causa disso, por causa daquilo. Né? Mas nós estamos aqui para acompanhar a mensagem, sabemos o que é certo para nós, é o que o profeta tem dito, né? E até o profeta tem coisas que ele não entrou, né? E nós sabemos que profeta é a boca de Deus. E para todas as perguntas bíblicas, eu sempre tenho dito, a Bíblia tem resposta. A Bíblia só não tem resposta para argumentos, para caprichos, para aquilo que o homem acha que deve fazer. Ainda hoje, conversando com o irmão, ele falando sobre ouvir a mensagem, sobre as fitas, eu falei para ele que as fitas é o ministério, a mensagem em si é o ministério. Né? Ela não é o ministério só, ela é um ministério, porque Deus tem suas formas de trabalhar, Deus tem os seus ministérios. Agora, o que nos chama mais atenção é quando nós dizemos que ficamos com o que diz as fitas, ou mesmo que dizemos e falamos e ficamos com o que diz a Bíblia Sagrada. Mas o que a fita diz, o que a palavra diz, a Bíblia, às vezes nós passamos por cima. Por que será? Se nós dissemos que vamos ficar com o que o profeta diz, a Bíblia diz, mas às vezes o profeta diz e nós não ficamos com aquilo. Ficamos às vezes com aquilo que nos agrada, que nós achamos que é. Mas vamos ficar com tudo o que a Bíblia diz. Não importa se a palavra é doce ou se é amarga para nós, mas se Deus enviou, ela precisa ser dita, ela precisa ser analisada, ela precisa ser vivida. Amém? E Deus nos abençoe e nos ajude. Então, para todas as perguntas que os filhos de Deus têm no coração, Deus sempre tem a resposta para ele. Né? Olha que coisa interessante, meus irmãos. Eu já quero ler a escritura com os irmãos aqui, que está situado aqui em 1 Reis, capítulo 10, verso 1 e 2. 1 Reis, capítulo 10, versículo 1 e 2. Eu vou meditar enquanto isso, e vocês vão procurando lá a Bíblia para nós lermos junto, tá? Então vai ser 1 Reis, capítulo 10, versículo 1 e 2 apenas, tá bom? Falando sobre a sabedoria de Salomão. Então a sabedoria de Deus é algo diferente da sabedoria do mundo. Quando o homem é revelado para ele, quando ele entra na terceira etapa, a terceira puxada, que é uma coisa que realmente não se parece muito ao público, e eles se acham, as pessoas acham que aquele homem, que a mulher, quando já chegou nesse patamar, eles possam pensar que a pessoa está louca por causa daquilo, mas porque as atitudes são outras, a palavra são outras, as conversações são outras, o discernimento é outro. Então é algo que o mundo de baixo, o mundo de então não vê. Mas só quem está com a palavra de Deus, quem tem o mesmo calibre, que tem a mesma voz, não é de ter para falar que tem, é que tem na alma, no coração dela, por revelação. A voz de Deus que consegue captar isso, tá bom? Então, se procurar a Bíblia lá, vamos acompanhar aqui então. Livro de Reis, capítulo 10, verso 1 e 2, que diz assim: E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com enigmas. Enigmas é mistério, é o segredo, é algo que você não sabe. Então ela veio provar Salomão. Esse é o versículo 1. Agora nós vamos até o versículo 2. E veio a Jerusalém com grande exército, com camelos carregados com especiarias, e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto havia no seu coração. Amém? Vamos orar e crer que Deus tem uma bênção especial para cada um de vós. Amado Deus, precioso e querido Pai Celestial, nós estamos agradecidos a Deus por mais esta bênção, esta benevolência de termos, ó Pai, dormido em paz, acordado, cada um teve seus afazeres, suas labutas do dia, e agora nesse horário estamos aqui para te agradecer. Muito obrigado por tudo até aqui. Ó Deus, dispensa comentário, nada poderá preencher essa lacuna, Senhor. Apenas uma vida vivida, nossa parte, uma honra, o desejo fervente no coração de ser melhores cristãos como fomos ontem. Abençoe a todos os meus irmãos, as minhas irmãs. Deus ajude a compreender mais uma partícula da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra é tudo para nós. A Tua palavra é a segurança em nossas vidas. A Tua palavra, ó Pai bendito, vem nos trazendo severas advertências.
no tocante à ordem, à conduta, à doutrina e também no posicionamento de cada um dos teus eleitos nesta hora. Estamos caminhando, ó Deus, em gelo fino, sobre gelo fino. Estamos aí, Pai, na ponta dos pés, esperando a grande maravilha, a tua grande manifestação, e assim rogamos nesta noite uma bênção a todos que estão nos ouvindo. Por onde chegar a minha voz, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, com o perdão de todos os nossos pecados, nossas falhas, nós depositamos em tuas mãos, carecidamente da tua bênção, da tua paz, sobre nós nesta noite. E abençoa mais este culto aqui, esta live, que a graça, a soberania de Deus possa tomar conta de todos nós, de cada casa por onde entrar a minha voz, que o teu Espírito Santo possa abençoar, derramando chuva de bênçãos no coração, na vida do meu irmão, da minha irmã. Eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, nós sabemos então que a rainha de Sabá veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus deu tanta honra para ela, disse que a rainha do sul se levantará nessa nação de juízo contra essa ela e vai condenar ela nos dias de Jesus. Ele disse isso. Então sabemos que como é maravilhoso quando alguém tem fome e tem sede de justiça. Deus abençoe a todos que estão entrando aí agora, tá? Que o Espírito Santo vos ajude e que o Espírito Santo possa abrir o teu entendimento e você deixa Deus trabalhar. Eu sei que às vezes muitas pessoas só ouvem por ouvir, mas eu creio que Deus está lapidando, está trabalhando através da sua palavra manifestada. Deus está saindo dos movimentos nacionais e trazendo agora a revelação no coração do eleito de Deus, os quais vão provar a palavra de Deus, viver através dela. Que Deus nos ajude, que Deus dê graça a cada um a ser cristãos nessa hora e permanecer ao lado de Jesus. Permanecer ao lado da Bíblia Sagrada, permanecer ao lado juntamente com essa mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Muito bem, na programação anterior, para os irmãos sábios para aqueles que não conhecem, não sabem, nós estamos de viagem, né? Temos ido até o estado de Tocantins, desde a quarta-feira passada, já saímos de madrugada, já estivemos lá, passamos uns dias, participamos de culto lá também, né? E tivemos só uma live, eu creio que foi na quarta passada, ou na quinta, né? Quarta passada, isso. E hoje estamos aqui na quinta-feira com mais uma live, estamos já em Goiânia, estamos regressando, eu creio tudo Deus permitindo, dando certo. Sábado próximo estamos indo para Alvarez Machado aí, né? Para Presidente Prudente. Deus permitindo, teremos já culto no domingo, se Deus quiser, né? Então todos os nossos amados irmãos e irmãs, continue no espírito de oração por nós. Muito obrigado pela oração até aqui. E eu creio que Deus vai nos abençoar, continuar nos ajudando. Não é mais que Deus o abençoe. Obrigado pelo carinho, a dedicação de todos vós. Receba em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então nós estamos ouvindo a mensagem tão tremenda de Deus. A mensagem de pergunta e resposta sobre os selos. É uma mensagem muito tremenda, é uma mensagem muito forte. E hoje, por incrível que pareça, a maioria dos ministros não querem que as pessoas ouçam as mensagens, leia a sua mensagem. Muitos escondem isso deles. Mas, pela graça de Deus, nós queremos colocar tudo o que é de Deus nas mãos dos eleitos, né? Para que todos vós, assim como nós, sejamos preparados para encontrar Jesus Cristo na sua segunda vinda, né? Agora que ele vai vir, né? Que ele já desceu no alarido, voz de arcanjo, né? A trombeta de Deus, agora ele vem para buscar a sua noiva. Nessa primeira vinda, digo, nesse tempo para buscar a noiva gentílica, a noiva que tem sido comprada pelo seu sangue precioso. E as denominações não têm isso, mas a noiva está na ponta dos pés. Muito bem, pergunta e resposta sobre os selos. A primeira pergunta, né? A segunda pergunta nós já ouvimos, mas vou só recapitular. A primeira pergunta falando sobre as virgens nécias, né? As 5 virgens nécias, 5 prudentes, e teve questionamento de irmãos perguntarem se só são 5 virgens mesmo nécias, ou 5 prudentes. Falou, não, isso é uma parábola, não é que a noiva só é 5. Vai ser muitos e muitos de todas as eras, não só na era de Laodiceia, como na era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Inclusive, essa era sendo mais terrível, mas Deus nessa era que aprove a Deus salvar os crentes pela pregação do Evangelho e unificando assim toda a noiva de Jesus Cristo. Então as virgens
Nessas são aqueles devocionais, ou aqueles que até serviram a noiva, aqueles que ouviram a palavra, aqueles que realmente ouviram, mas não deram conta, não tiveram a capacidade de Deus para poder crer na mensagem, né? E hoje também, assim, as NES são aqueles que mesmo às vezes têm a mensagem, pode até ouvir as fitas, mas não dão conta de ouvir, pode ter até uma Bíblia como essa aqui, ler a Bíblia Sagrada, mas também vai entrar aqui, o que ouve sai aqui, né? Mas nós temos uma ordem de Deus de ouvir, reconhecer e agir sobre, ou atuar sobre a palavra de Deus, né? Nós estamos, graças a Deus, que nosso profeta, o irmão José, que é comissionado por Deus, né, para estar aí nos apontando para a mensagem, e na mensagem que é ensinado para nós ouvir, nos ensina como devemos caminhar, que é a mensagem do sétimo anjo. O sétimo anjo falou, resolve o assunto. Amém? É isso que precisamos entender. Deus tem um profeta, uma mensagem profética de Apocalipse, capítulo 10, né, verso 7, dizendo: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, todos os segredos de Deus serão revelados, assim como anunciou a todos os seus santos, os profetas. Em Atos 3, verso 21, nós encontramos que é o apóstolo Pedro dizendo que os céus irá conter a Jesus até o tempo da restauração de tudo. Falando que a vinda de Jesus Cristo só se daria depois de houver acontecido, então, uma restauração. E agora estamos no tempo da restauração de todas as coisas. Tudo que a locusta, o pulgão, a ruga, né, o gafanhoto comeu, Deus agora está restaurando agora. Todos os cabos soltos estão sendo ligados. Então, e por incrível que pareça, já chegando nessa reta final, indo para a plataforma, na escada para o arrebatamento, muitas pessoas estão todos quenejando agora. Quando Deus está manifestando quem Ele é. Veja só, como Ele se manifestou aos discípulos, quem Ele era, a Bíblia diz então, lá em São João 60, né, verso 66, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás. E agora muitos estão tornando as fábulas das denominações, ou a maioria que está saindo da vez está indo para o mundo, porque não suporta mais chegar mais perto da verdade. Quando a verdade vai se aproximando, então, quando a luz vai vindo, você pode acender uma luz aí no seu quarto, se tiver barata no chão, um grilho, esse corre tudo para esconder, porque gosta de trevas. Mas a noiva gosta de luz. Os filhos de Deus gostam de luz. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém? Ele é o Pai das luzes. Ele revela a quem Ele quer revelar. Então, damos graças a Deus por essa mensagem profética que nos posiciona, que nos mostra o nosso posicionamento, que nos ensina a ser batizado corretamente no nome do Senhor Jesus Cristo, conforme está na Escritura em Atos 2,38, né? Obedecendo e seguindo a ordem de Jesus de Mateus 28,19, quando ele diz: ide e ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? O nome do Pai, Senhor, o nome do Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo, Cristo. Por isso que Paulo diz assim: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? É fácil de entender, né? Ah, mas o batismo não é batismo trino? Então não. Ninguém nunca foi batizado usando os batismos trino aí de Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus pediu o nome, ele não pediu repetir trindade. Ele não pediu para repetir essas palavras. Com a revelação lá em Atos 2,38, quando o Espírito Santo desceu, então Pedro e demais apóstolos, depois de Pedro dar um pequeno discurso, então eles, que as turbas que estavam ali, que foi quase os 120 daqueles 500 que eu creio que deve ter ido por lá, quando ouviu, né, a ascensão de Jesus Cristo, ficaram empolgados, falaram: ficar em Jerusalém. Então eu creio que aqueles 500 devem ter ido por lá. Aí ficou só uns 120, e Pedro deu um pequeno discurso. Então eles, os que ficaram, perguntaram a Pedro e demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? Pedro disse: arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. E a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe, a tantos quanto nosso Senhor chamar. Ele ainda está chamando. Amém? Ele ainda está chamando. Todo verdadeiro cristão, ele não vai ser salvo só porque ele é batizado no Jesus, porque alguém pode ser batizado e ir para o inferno. Mas se ele for um salvo, ele vai ser batizado. Amém? Aleluia! O batismo é mediante um arrependimento, através do chamado divino, sabendo o seu lugar, o seu posicionamento. É isso que Deus está querendo, que o teu povo possa estar acordando para esta hora, para enxergar essas coisas, né? Como, por exemplo, um pão asmo e um vinho puro na Santa Ceia, um ato de lava-pés,
conforme diz a Bíblia Sagrada. Amém? Creio que é 1 ou 2 Timóteo, capítulo 5, verso 10, que até uma viúva acima de 60 anos, ela, para ser registrada como viúva na igreja, para ser ajudada pela igreja, uma das qualidades dela, ela tinha que ter lavado os pés dos santos. Então, o ato de lavar pés é bíblico. Jesus diz assim: assim como vos fiz, façais também. Ele diz a Pedro: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Alguém fala: ah, mas essa é humildade. Então seja humilde como Jesus, faça isso. Cumpra essas coisas. Né? Deus quer que nós possamos estar fazendo isso. Mas então a pergunta e respostas do irmão Brana, aqui sobre o selo, né? Ou melhor, sobre as virgens Nécias, alguém perguntou. Então, ele falou sobre a parábola das 10 virgens, né? E assim por diante, das 5 prudentes e 5 virgens, né? 5 prudentes e 5 nécias. Então, muito bem. Na segunda pergunta, nós encontramos que diz, os evangelistas deviam estar pregando, né? Deve continuar pregando. Irmão Brana disse sim. Não importa o que estejam fazendo, né? Ele diz assim, até a vinda de Jesus Cristo deve continuar como está. Se estiver plantando, vai plantando. Se o culto fosse a ressurreição fosse amanhã, ou melhor, a vinda de Jesus fosse amanhã, hoje estarei no culto ocupando meu lugar. Num púlpito pregando, fazendo o que fosse. Faça como se você fosse ver mais tempo aqui. Seja cristão e obedeça tudo conforme está predito para nós. Esta é uma ordem de Deus para nós. Né? Nós não temos ordem aí de quebrar nenhuma palavra de Deus. Então, essa é a pergunta número 2, ele falar que deveria continuar pregando. A pergunta 3, alguém perguntou sobre Moisés e Elias, e ele fala, isso eu não sei se eu soubesse eu faria. Mas no selo ele fala que é Moisés e Elias, literal, que vem lá em Apocalipse capítulo 11, verso 3. Apocalipse, capítulo 11, verso 3. Então eles dois vão vir, vão ter o mesmo ministério de fechar o céu para não chover, e de pragas e tudo mais. E é isso que vai acontecer, né? Então Moisés, Elias, literalmente virá, e a sua mensagem que ele vai levar, que é essa mensagem aqui até os judeus, e ela vai selar 144 mil judeus, 2 mil de cada tribo, e ali cumprindo, então, como já foi dito, respondendo a pergunta de alguém que perguntou sobre a 70ª semana de Daniel, seria a metade da semana, os últimos 3 anos e meio, que 3 anos e meio é o tempo da grande tribulação que Moisés e Elias vai ver, né? E até que foi dada a bênção para continuar por 42 meses, 3 anos e meio, como 1.260 dias, conforme diz a Escritura, que eles vão estar lá, né? Moisés e Elias, são tudo justamente os 3 anos e meio, que é colocado no calendário judaico de 30 dias no mês certinho, tá bom? Então, 42 meses, 1.260 dias e 3 anos e meio são tudo a mesma coisa. E Deus vai fazer isso. Então, Moisés e Elias falando que vai. Nós vamos já começar a pergunta número 3. Sobre isso aí, vocês vão entender melhor. Aí, na pergunta número 4, ele fala sobre um novo nome. Que teve alguém que já falou para mim que já sabe o nome dele. O nome dele é Brana. Eu tenho meu nome é Brana. Não tem isso. Nem o profeta sabia qual que era. Ele falou, isso será revelado lá, quando você receber isso. Amém? Então nós não temos que conjecturar, nem fazer alguns comentários sobre a mensagem, achar que é isso, achar que é aquilo. Vamos deixar o tempo vir. O que nós temos que fazer, você e eu, é crer em Deus, crer na sua palavra e deixar as coisas acontecerem. Não ser precipitado que alguém fale. As pessoas podem falar, mas se não estiver baseado no que diz isso daqui, a mensagem do profeta, o que diz a Bíblia Sagrada, não vai adiantar nada. Eu sempre gosto de afirmar assim, eu confio e procuro seguir o que diz o profeta desta era. O que alguém possa falar, ou deixar de falar, ou fazer, deixar de fazer, não me importa. Eu quero ver se eu estou cumprindo o que o profeta tem dito. Amém? É isso que nós precisamos saber nesta hora, né? Então, o novo nome será dado a cada um, aquela pedra, a pedra da revelação vai ser revelada para você, assim que você vai receber isso, mas vamos esperar o tempo certo. Como o profeta disse, tem gente que está preocupado muito o que Deus vê, o que Deus muito fez no passado. Ele vê o que Deus vai fazer no futuro, sobre coisas misteriosas que tem que acontecer, isso, aquilo é bom, mas tem que ver agora, principalmente o tempo da agora. Tá? É igual muitos afirmam, e eu creio também, é verdade, que a fé de rápido está na mensagem. Só que a coisa está na mensagem será manifestado depois da ressurreição, para dar fé de rápido. Então veja só, isso já está na mensagem. Mas eu digo, será que eu creio realmente no que eu digo que está na mensagem? Será que você crê, ouvinte, realmente naquilo que o profeta tem dito?
Será que você não se embaraça no ensinamento de alguém mais? No agrupamento de alguém, né, por algum filosófico aí, algum filósofo, alguém que tenta conjecturar e amplientar as coisas de Deus? Nós temos que ficar com o que diz a Bíblia Sagrada e a mensagem de Deus nessa era. Amém? Então sabemos que o novo nome não tem a pressa não, que isso vai ser manifestado quando você receber. O profeta vai dizer isso para nós, tá bom? A outra parte que ele está falando também aqui, pergunta e resposta número 5, aqui a pergunta 5, casamento e divórcio. É de perguntar se há alguma escritura que permite o casamento após o divórcio. Né? Aí o profeta diz assim, alguém perguntando sobre divórcio, né? Então ele diz assim, ele fala assim, ele só sabe dizer, que a escritura diz, se o seu parceiro, sua parceira esteja morta. Se o seu parceiro esteja morto, você está livre para casar novamente. Mas nós vamos ouvir aqui, e nós precisamos realmente no tocante a essas coisas, porque há muitos problemas sobre essas coisas, casamento e divórcio, que é um assunto muito tremendo. Moisés enfrentou ele, né? Aí veio Jesus enfrentou ele, veio o apóstolo Paulo enfrentou ele, e veio também um profeta desta era enfrentou ele. Mas eu aconselho a todos vocês que têm a mesa, que têm um tablet, ouça a mensagem casamento e divórcio. Amém? Enquanto ficar batendo a cabeça, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano foi tocado, não foi tocado e tudo. Vá para lá, veja onde você se enquadra e se preocupe com essas coisas. Não vão preocupar com o que os outros falam, com a vida dos outros. Vamos ver como nós estamos dentro disso. Hoje o que nós temos que fazer de mais importância é observar, ver como cada um de nós estamos diante de Deus. Ver se realmente se já preenche a lacuna, se você foi chamado para isso, se realmente você tem cruzado o véu, se você tem o Espírito Santo de Deus, ele vai te guiar em toda a verdade. Então eu conclamo a você ouvir a mensagem Casamento e Divórcio, e você vai aprender muito sobre essas coisas, né? Então é isso aí. A pergunta 6, ele perguntar, não danifiques o azeite e o vinho. O que significa isso? Aí o profeta diz, o azeite é o Espírito Santo, o vinho é estímulo da revelação. Você sabe que na quarta, quinta e sexta era, né, surgiu lá na era do cavalo negro, que era das trevas, então surgiu lá a balança, né, pesando, cobrando por arma purgatório, tirar por novenas e tudo mais para o casamento. Aí uma medida de trigo por um dinheiro, 2 medidas de cevada por um dinheiro. Aí sai uma ordem, não danifiques o azeite e o vinho. Quer dizer, eles podiam fazer o que quisesse, tirar da igreja. Mas tinha uma ordem que não podia mexer, né? Que era o vinho, né? Que é o estímulo da revelação, e o azeite, que era o Espírito Santo. Isso aí que está no coração do eleito, no tique te tira. O câncer pode explodir teu corpo, a enfermidade pode vir, mas a alegria de ser um cristão, o Espírito Santo, é a revelação de Deus em seu coração, o diabo não lhe toma. Tá ok? Que você seja firme, meu irmão, minha irmã. Eu sei que estamos passando por horas amargas, difíceis, tribulação, uma em cima da outra, cada uma mais reída, mais profundo do que outro, mas saiba disso, aquele que começou em vós a boa obra vai aperfeiçoar até nos dias de Jesus Cristo. Amém? Deus nos abençoe, Deus te ajude. Vamos ouvir aqui então mensagem, pergunta e resposta sobre os selos. Creio que a pergunta agora continuando a pergunta 3, tá bom? Deus abençoe, ótima programação para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma pergunta. Conforme a abertura do quinto selo, Moisés e Elias têm de morrer. Que me diz de Enoque? Não sei, estão vendo? Se não sei, simplesmente vou lhes dizer que não sei, estão vendo? Eu não sei todas as respostas, pessoal. Eu não sei. E se não sei, vou lhes dizer que não sei. Se eu sei, não lhes direi até que de fato saiba. Vejam, mas eu não sei. Muitas vezes eu mesmo já tive a curiosidade de saber. Lá estava Enoque, veja, Moisés vir e Elias volta e são mortos, veja. Mas agora Enoque foi trasladado antes. Muitas vezes pensei e já me perguntei, bem, como fica isso? Mas então, aqui está a única consolação que posso dizer, é esta. Agora, note, Moisés só serviu a Deus por 40 anos, está vendo?
Ele estava com 120 anos, mas 20 anos, nos primeiros 40 anos, quero dizer, ele estava sendo instruído, está certo? Nos segundos 40 anos, Deus a estava tirando dele. E nos terceiros 40 anos, ele serviu a Deus, está vendo? Muito bem. Mas Enoque caminhou 500 anos diante de Deus e foi irrepreensível, está vendo? Está vendo? Assim, Moisés retorna para servir mais algum tempo, ele e Elias. Agora, isso não digo que esteja certo, veja. Somente lhe apresento isso como um pensamento, veja. Mas apenas dizer qual parte eu não sei. Realmente não posso lhe dizer o que aconteceu lá, ou o que Deus fará. Qual é o nome do que estará sobre as pessoas de Apocalipse 3:12? Eu não sei. Sim, ele disse, dá-lhes um novo nome. Eu não sei qual é. Veja, provavelmente será dado a conhecer quando chegarmos lá, mas eu não sei qual é agora. Veja, ele vai fazer isso, está vendo? Ele lhes deu um novo nome que só eles mesmos conheciam. Está vendo? Agora, irmão Branham, há alguma escritura permitindo o casamento após divórcio? Isto é muito importante. Diz, importante. Bem, essa é a razão. Não era pertinente a isto. Tanto quanto eu possa ver, meu irmão ou irmã, quem quer que seja, não há, a não ser que seu companheiro esteja morto. Porque a Bíblia disse, estamos ligados a eles enquanto estão vivos. Está vendo? Assim, quanto a existir alguma escritura, foi isso que foi perguntado aqui. Há escritura? Está vendo? Há alguma escritura? Não que eu possa encontrar, veja, não que eu possa encontrar. Porque Paulo disse que o casal, seu companheiro está morto, então está livre para se casar com quem quiser no Senhor. Mas até então, observe, você toma isto, até que a morte nos separe. É isto. Você prestou juramento sobre isso, veja. Assim, não acho que haja. Agora, se você encontrou alguma e está correta, ora, tudo bem. Mas, quanto a mim, eu não encontro nenhuma. Que significa não danifiques o azeite e o vinho, em Apocalipse 6:6. É o Espírito Santo, está vendo? Acabamos de estudar isso. Provavelmente alguém, você sabe, que chegou um pouquinho tarde para a mensagem, para as outras fitas, veja. Não danifiques o azeite e o vinho. O que o azeite e o vinho significam? O azeite, como o tomamos em símbolo, significa o Espírito Santo. Está vendo? Vinho e azeite estão ligados na Bíblia à adoração. Está vendo? E o vinho, como colocamos, foi aí que eu tive a ideia, o estímulo. O vinho estimula. E o vinho, em seu antítipo do seu natural, do estímulo, é a revelação. Agora pense, o que estimula a igreja? A revelação. Está vendo? Assim, o vinho novo seria... Agora observe, o azeite e o vinho andavam juntos no sacrifício. Andavam juntos na adoração da igreja. Agora note, juntos, ligados. Se você tem uma concordância, olhe e veja a sequência inteira onde o vinho e o azeite são encontrados juntos na adoração. Se você tem uma de Cruden, ora, diz lá. Agora note quanto a isto. Mas agora veja, o azeite é sempre o Espírito Santo. Encontramos isso em Ezequiel e encontramos no Antigo Testamento. Encontramos por todo o Novo Testamento. Porque ungimos os enfermos com azeite? Ungimos os enfermos com azeite porque simboliza o derramamento do Espírito Santo sobre eles. Está vendo? Também as virgens sábias tinham azeite, as imprudentes não tinham azeite, Espírito. Veja, agora esse é o azeite. E então o vinho, ele é, seu azeite representa Deus. Deus é Espírito, está vendo? Deus é a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus. A palavra se fez carne e esse era Deus.
Agora, então, se a palavra agora encontra-se aqui numa forma natural agora. O vinho é como a água, ou a revelação que revela essa interpretação da palavra, que estimula o crente. Veja. Ora, dizem, nunca enxerguei isso antes. Que coisa! Glória! Isso é o quê? Veja, estímulo. Veja, da revelação. Eu também não sabia disso até o outro dia, sentado ali. Está vendo? Agora, isso é o que o azeite e o vinho, isso foi não danifiques. Esse foi o cavaleiro do cavalo preto. E isso foi durante o tempo da Idade Média, a terceira era da igreja. Note, e ali resta só um pouco dele. Só um pouco, mas não o danifiques. E creio que se você conseguir o terceiro selo em fita, você encontraria isso ali, onde explicamos em detalhes, ou detalhadamente, melhor dizendo. Irmão Branham, o livro da vida do Cordeiro e o livro da vida são o mesmo livro? Certamente, veja, porque aí é onde toda a redenção está escrita, neste livro, está vendo? Seus nomes estão nele. Você diz, bem, nosso nome é posto no livro da vida do Cordeiro, meu Branham. O meu foi posto a outra noite. Não foi. Não foi. Você somente descobriu que ele estava ali a outra noite. Veja, porque seus nomes foram escritos antes da fundação do mundo. Está vendo? Isso é tudo o mesmo livro. Veja. Agora, irmão Branham, é verdade que todo judeu nascido desde que Cristo veio será salvo? E quem são os 144 mil? Eles são os predestinados a serem selados com o Espírito Santo? E qual é a missão deles? Há cerca de 3 perguntas em uma aí, mas aqui a primeira é verdade que todo judeu nascido desde Cristo que veio ao mundo há de ser salvo? Não, ninguém será salvo, somente aqueles cujo nome foi posto no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, judeu ou gentio. Estão vendo? Só isso. O livro retém esse mistério e o livro só o está revelando agora. Não o nome de cada um, mas qual é o mistério do livro, enquanto está chamando esses nomes. Vocês finalmente entendem isso agora? Estão vendo? O livro não diz, agora, Liveu há de ser salvo no tempo desta era da igreja, ou Orman Neville, ou seja quem for. Não diz isso, somente mostra o mistério, desvenda o mistério do que é a coisa. Mas nós mesmos, pela fé, cremos nisso. Foi isso que eu disse a outra noite. Alguém disse, bem, não adianta eu tentar. O irmão Branham disse que haverá somente um salvo em Jeffersonville. Está vendo? Agora veja, está mostrando uma parábola. Isso não é isso. Pode haver milhares salvos, eu não sei. Espero que cada um deles seja salvo, veja, mas eu não sei. Mas é desta maneira que quero crer. Eu sou esse. Creia de igual maneira por você. Se não crê, então há algo errado com sua fé. Você não está seguro do que está fazendo. Como você pode chegar lá diante da morte quando não está bem seguro se é salvo ou não? Está vendo? Como pode chegar aqui e dizer a este aleijado estendido aqui, cego e retorcido, assim diz o Senhor, levante-se, Jesus Cristo o cura. Como pode se pôr de pé aquele velho corpo frio e rijo estendido lá, que está morto e esteve morto por horas e horas, e estendido lá, frio e rijo, e dizer, assim diz o Senhor, ponha-se de pé. É melhor que você tem de saber do que está falando. Está vendo? Bem, dizem, a morte requer tudo. Está tudo terminado. Sim, mas quando a palavra de Deus é revelada e você sabe que é Deus, isso muda as coisas. Isso mesmo.
Agora, sim, estes judeus não são, nem todos os judeus serão salvos. Não, Senhor. Não serão salvos somente aqueles que, quando ele está falando de judeu, judeu apenas como nome que lhes foi dado depois que deixaram, eu creio que Nabucodonosor lá começou a chamá-los de judeus primeiro, porque a tribo de Judá foi levada para lá. E foi-lhes dado o nome de judeu, agora, porque vieram da Judéia e receberam o nome de judeus. Todavia, agora, Israel é diferente. Israel e judeus são completamente diferentes. Todo judeu não é israelita. Veja, não, ele é só judeu. Mas então Israel, Paulo nunca disse que todos os judeus seriam salvos. Ele disse, todo o Israel será salvo. Por quê? O nome de Israel, esse é o nome da redenção, desde lá atrás, está vendo? E todo o Israel será salvo, mas não toda a Judéia, o judaísmo será salvo. Está vendo? Do mesmo modo que os gentios, haverá milhares de pessoas, sim, literalmente milhões nestas organizações e se chamam cristãs, Igreja de Cristo, e todos os nomes assim. Isso não significa nada. Não. Isso não significa que serão salvas. As pessoas dizem, agora, você tem de pertencer a isto ou aquilo, uma organização, certa organização. Se seu nome não estiver em nosso livro, você está perdido. Agora, isso é seita. Está vendo? Isso é seita. Está vendo? Há só uma maneira de você poder ser salvo, e essa é não aquele que quer ou aquele que corre, aquele que... Então, é Deus que se compadece. E Deus, por sua presciência, predestinou uma igreja para a sua glória. E esses são os que são salvos. Certo? Agora, sua fé está tão ancorada lá. Você diz, bem, minha fé está ancorada lá. E veja que tipo de vida você está vivendo. Você vê que nem mesmo está à altura de ir para lá. Sua âncora está errada. Você está com ela na areia ao invés de numa rocha. A primeira ondinha a removerá. Deixe que a palavra seja revelada em alguma coisa. Minha igreja não ensina isso. Isso mostrou na mesma hora que você não estava ancorado em nenhuma rocha. Você estava em areia. Isso mesmo. Desse modo. Agora veja. Agora, e os 144 mil, eles são os predestinados? Sim, Senhor. Esse é Israel. Israel espiritual. Imagine só. Haverá milhões deles lá. Não sei quantos estão lá agora, suponho que um grupo inteiro, mas não serão todos salvos porque estão na Judéia. Está vendo? Você faz ideia de quantos estão lá agora? Eu não sei, mas provavelmente estão, depois que esta próxima perseguição começar a se levantar, eles estão se acumulando aos... Você sabe, tem uma fita sobre eles que estou levando para o oeste comigo agora, a uma das igrejas do concerto que está em... É só a antiga... não me lembro agora. Ela começou a... Tem dessas lá na África, a Reforma Holandesa. É a igreja da Reforma Holandesa, é a do concerto. Agora, se há alguns de vocês sentados aqui, eu lhes direi por quê. Vocês ainda estão se agarrando àquele velho catecismo Heidelberg, e essa é exatamente a razão porque ainda estão na Reforma Holandesa. Assim, vocês podem polir com um nome americano. Essa é a coisa por trás, porque vocês estão ensinando a partir daquele mesmo catecismo, o velho Heidelberg. Pergunte ao seu pastor se não é isso mesmo. Estão vendo? Assim, agora, note isso. Os 144 mil, eles são os predestinados a serem selados pelo Espírito Santo? Sim, Senhor. Exatamente isso. Muito bem. Agora, se há alguma... Agora, se não respondi de modo a satisfazê-lo, ora, talvez eu poderia estar errado, veja. Mas isto é tanto quanto sei. Veja. Isto é tanto quanto sei. Irmão Branham, como o irmão tem labutado lá sobre a semente da serpente... Não tinha notado esta. Esta me passou despercebida.
a semente da serpente esta semana, será oportuno fazer esta pergunta? Meus amigos têm me pedido para explicar Gênesis 4:1 e não consigo. O irmão me ajuda? Está fora do assunto, mas, de qualquer maneira, irei tentar da melhor forma, pela ajuda de Deus. Vejamos agora. Deixe-me rever só um pouquinho. Acho que foi aí que ela disse, alcancei do Senhor um filho. Eu creio que é. Acho que Eva disse isso aí. Vou verificar para ter certeza. Porque eu disse a outra noite 7 ao invés de 700, ao invés de 7.000. De modo que isto me deixa tão nervoso, veja. E é preciso estar vigiando. E o inimigo por todos os lados. E você está consciente disso? Veja. Sim, é esse. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. Agora, somente vou lhe responder uma pergunta, meu irmão ou irmã. E agora lembre-se, não repreendendo você, não. Estou tentando ajudá-lo, veja. Eu amo você e amo a pessoa que pode ter sido crítica a respeito, mas não acho que esta pessoa seja crítica. Disse, ajude-me. Veja, porque as pessoas creem nisso, mas simplesmente não estão suficientemente informadas pelo Espírito para saber o que dizer à pessoa que lhes perguntou isso. Agora, ela está dizendo aqui qual é a pergunta, sem dúvida, que está dizendo, Eva disse que alcançou este varão do Senhor. Como você acha que a vida poderia chegar a vir se não viesse do Senhor, seja ela certa ou errada? Quem enviou Judas Iscariotes ao mundo? Diga-me isso. A Bíblia disse que ele nasceu o filho da perdição. Apenas pergunte-lhes essa. Será como bicho no limão, veja. Está vendo? Agora, veja, eles não podem... É isto. Note, então, se você quer levar-lhes um pouco mais de técnica, veja, Eva falou aqui, se você quer tomar isto na linguagem que está aqui, que está escrita de modo a estar oculta do olho do sábio e do instruído, Eva aqui, a maneira que se ensina é que foi por Deus que ela gerou este filho. E ele é um espírito e não pode fazer isso, está vendo? Agora, observe aqui, se quer notar isso. Do Senhor alcancei um varão. Veja, não se pode fazer isso parecer qualquer, mas tem de ter sua correta interpretação. Veja, sim, Senhor. Não, Senhor. Se é assim, então, o Espírito... E sempre seguimos a natureza de nossos pais. Você sabe disso. Olhe para o bebê, a natureza. Bem, então Adão era filho de Deus, Eva era filha de Deus, correto. A primeira coisa da criação de Deus, que não podia ter nenhuma mancha de mal em parte alguma dela. O mal nem mesmo era conhecido. Então, por que Caim foi mentiroso, assassino e tudo mais? De onde veio isso? Somente faça esta pergunta a si mesmo. Essa foi a semente da serpente, está vendo? A Bíblia não diz assim? Observe a sua semente desde o início. Nisso, ele se tornou a quem o mundo pertence? Ao diabo. Quem o controla agora? O diabo. Exatamente isso. O diabo controla o mundo. Ele disse, Jesus disse, vês quão formoso ele é, toda a glória? Eu o darei a ti se me adorares. Veja, ele é o controlador dele. Agora, ele o possui. Agora observe, seus filhos são sábios, os filhos do diabo. Ou tome os filhos de Caim, se você quiser, e analise as genealogias e descobrirá que foram homens sábios, todos eles. Mas então, quando ele matou Abel, e Deus lhe deu Sete, que foi um tipo do justo, para redimir, estando morto e ressuscita. E dali, agora observe, não a partir da primeira semente, da natural, elas morreram. Agora vocês estão com a mente aberta? Estão vendo? Amém. A primeira semente, da semente natural, razoavelmente boa, tipificou a igreja moderna, Abel.
Para preservar aquela linhagem, aquele morreu de modo que outro pudesse se levantar. Vejam, assim tem de ser renascimento novamente. Vocês entendem? Amém. Muito bem. Só para que vocês entendam. Vejam. Estão vendo? Aí está, o tipo perfeito. De modo que até mesmo o homem natural, nascido de Adão, seu pai, mostra essa tendência natural. Não funciona. O homem natural não percebe as coisas de Deus. Assim, houve um homem que veio naturalmente e morreu para restaurar isso. E está representado na morte de Abel e a substituição por Sete. E observe que tipo de pessoa foi essa agora. Esse espírito produziu a partir dele humildes fazendeiros, pastores de ovelhas. Observe o que vem desta sabedoria do mundo aqui. Homens inteligentes, construtores e com metais e todos os tipos de astuta inteligência e coisas tais. Veja onde foram parar. Eles estiveram lá e Deus destruiu cada um deles. Cada um deles. E salvou os humildes. Jesus não disse em Mateus 5, os mansos herdarão a terra? Desse modo, sim, não se preocupe. Eles não têm onde se firmar. Está vendo? Eles não creem que esse seja filho de Caim. Mas nós temos uma fita sobre isso, se você quiser ouvir ser explicado detalhadamente. Está vendo? Não, senhor. E vi que tem uma parte no jornal lá que a ciência agora vai provar que não foi maçã que Eva comeu. Ela comeu um damasco. Está vendo? Tenho o jornal lá em casa agora. Veja, foi um damasco. Quão longe as pessoas podem... Isso é mente carnal. Veja. Então, na verdade, Moisés não atravessou a água. Ele atravessou o mar de junco, fez Israel atravessar na extremidade superior do Mar Morto. Havia um monte de junco lá, um mar inteiro de junco, justamente onde as águas tinham, em certa época, baixado. E Moisés tomou um atalho e deu a volta por aquele lado. E as igrejas ortodoxas aceitaram isso. Vocês viram isso? As igrejas ortodoxas aceitaram que foi assim. Oh, que coisa! Você não consegue ver essa semente da serpente, esse anticristo e a coisa inteira bem aí na frente? Certamente. Sim, senhor. Irmão Branham, por favor, orem por meu pequeno... Bem, esse é um período de oração, eu vejo. Ore por meu pequeno neto, muito enfermo com gripe. Ele está no hotel Riverview. Senhor Jesus, esta pobre pessoa aqui não escreveu isso em vão. Ela te viu deliberadamente remover até febre reumática de um garotinho a outra noite. Ela sabe que tu és o grande Deus e oferecemos nossas orações por esse garotinho. Em nome de Jesus Cristo, que ele seja curado. Amém. Quando alguém escreve alguma coisa, não é em vão. Elas têm um... Não importa quão simples nos pareça, mas há algo por trás. Veja, essa senhora, esse garotinho, algo. O Elias que vem pregar aos judeus é o próprio homem que viveu na terra, ou será o espírito de Elias em algum outro homem? Agora, isso é... Eu tenho medo de dizer, eu não sei. Está vendo? Deixe-me ler isso novamente. O Elias que vem pregar aos judeus, assim, é o próprio homem que viveu na terra ou será o espírito de Elias em algum outro homem? Agora, se eu pudesse responder isso corretamente, eu poderia lhe dizer acerca de Enoque, veja. Mas eu não posso, veja. A única coisa que sei é somente que a Escritura diz o que será. E agora pode ser que o... Agora, eu estou, de certo modo, inclinado... Agora, deixe-me dizer desta maneira. E espero que os irmãos ouvindo as fitas entendam isso. Estou inclinado a crer que serão homens ungidos com o Espírito deles. Porque, veja, ele diz, não sobre Eliseu... Porventura, o espírito de Elias não repousou sobre Eliseu? Veja, o espírito de Elias. E ele fez exatamente como Elias. Veja,
Assim, mas não posso dizer que isso seja verdade. Eu não sei, veja. Sou honesto com você. Eu não sei. Amém. Graças a Deus, né? Coisa boa é ouvir Deus falando através do seu profeta. Se tem todos os mistérios para ser revelados, eles devem vir através do profeta de Deus, não por secundários ou outra pessoa que queira aparecer e falar contrário ao que o profeta disse. É o profeta e acabou, né? Graças a Deus nós estamos alegres, sabendo que estamos aí na marcha de um grande acontecimento, esperando a volta preciosa de Jesus, e esperamos que os nossos irmãos, nossas irmãs, todo o grupo que acompanha a noiva esteja pronto para esse grande dia que está vindo aí. Que nós possamos cada dia mais despir de nossos corações religiosos, nossos argumentos, e nos tornar sempre simples e humildes e aguardar realmente o término de tudo aquilo que Deus tem falado através de seu profeta. Que Deus abençoe a todos. No nome de Jesus Cristo, eu quero também agradecer aos irmãos da conexão. Eu tenho alguns nomes aqui, se eu não falar o seu, não fica preocupado não, tá bom? Sivaldo e Rosa, Pastor Carlos e Demas Fagundes, Tatiana Norberto Família, Paulo Martins Família, Miriam Vasconcelos, Franco Relíquias, Deus abençoe, Sandra Sueli, Claudemir e também Antônio Alves, tá bom? Que Deus te abençoe, te dê muita graça. Você que está acompanhando a mensagem, você que realmente tem um puxãozinho de Deus no seu coração, você que dá crédito ao que Deus fala, continue sempre prestando atenção e observando, seguindo a mensagem profética desta era. Deus vai te abençoar, Deus vai te iluminar o teu caminho, te dar graça, força para você vencer tudo nesta hora, inclusive a sombra de incredulidade que tem invadido a terra, os espíritos religiosos, que é o pior que existe, que está aí. Mas nós cremos que também Deus, por outro lado, permite o Espírito Santo vir sobre nós. Aquele mesmo Espírito Santo que desceu nos dias de Pentecoste está passando por todas as dispensações e tem chegado agora na consuma, ou seja, na suma de tudo. Deus está agora fechando a sua palavra, fazendo ela cumprir no coração da noiva eleita, né? Os quais estão realmente dispostos a deixar tudo, a largar tudo e realmente crer de coração e obedecer a preciosa, santa e bendita palavra do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe. Eu quero oferecer oração se você está doente, enfermo, aflito e necessitado, ou você lembra de alguém mais que precisa de ajuda nesta hora, e que Deus possa abençoar, creia juntamente comigo. Vamos orar. Onde você estiver, levante a sua mão, crie na sua cabeça, seu serviço, e creia. Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, Senhor, sabemos que a necessidade é muito grande, Pai, a enfermidade diversa em muitas maneiras, de todos os tipos, Senhor, e qual teu profeta diz que temos os melhores médicos, temos os hospitais tão reformados, outros novos, Deus, e muitas pessoas morrem e os médicos nem mesmo descobrem do que aquela pessoa partiu. E nós rogamos a tua graça, Senhor, como vemos que as pragas estão assolando a humanidade, há tanto espírito de enfermidade sobre a terra hoje, espírito de diabetes, ó Deus, de câncer, tuberculose, Senhor, ó Deus, e muitos outros mais surgindo aí, coisas que a ciência tenta explicar e não consegue. Mas o cumprimento de Mateus 24, o cumprimento da sua Bíblia, da tua palavra, para nós nesta hora, Senhor. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada casa que está em sintonia, derrama uma bênção tal na vida de cada um, cura as enfermidades físicas e principalmente a enfermidade espiritual, Senhor, que nós possamos ser espirituais para entrarmos em lugares celestiais, onde conquistamos toda a vitória, toda a alegria, toda a paz, toda a cura, toda a libertação, uma vez que já foi conquistada na cruz do Calvário e na tua presciência, antes da fundação do mundo. O Senhor, Pai, havia curado a cada um. Potencialmente, Senhor Jesus Cristo, tudo já foi conquistado. Permita que nós possamos crer de coração, nunca duvidar, acertar as nossas vidas de acordo com a sua palavra, crer corretamente e agirmos conforme a tua palavra e que seja feito conforme a nossa fé e muito mais conforme a tua vontade perfeita em nossas vidas. Oramos, rogamos a bênção sobre todas as casas, todos os lares, Pai, que todo demônio de trevas mantenha-se afastado agora, que o Espírito Santo de Deus tome conta de cada casa,
Ó Deus, protegendo e guardando a cada um. Te pedimos, Pai, no nome santo, precioso e benigno de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Meus amados irmãos, Deus abençoe a todos. Queremos agradecer o carinho e a dedicação de todos vocês. E, como já afirmei, né, estamos voltando. Logo, logo, creio que domingo estaremos no nosso tabernáculo, já com o culto, Deus permitindo. Continue orando por nós, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Meu muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. É como eu sempre tenho dito, ouça as mensagens, ou leia suas mensagens, leia a Bíblia Sagrada, tenha momento de consagração, de oração, porque o magnetismo de Deus está passando aí, né? Essa pedra magnetizadora, esse Espírito Santo de Deus, essa revelação está passando. E todos aqueles que têm o espírito de magnetismo, que está na palavra de Deus, está imbuído no Espírito de Deus, voará ela, tá bom? Deus abençoe, que todos nós temos paz. Enquanto vivemos aqui, vivemos em paz em nosso coração, alegria no Espírito de saber que somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, meu muito obrigado, no nome de Jesus Cristo, e até a próxima, Deus assim nos permitindo. Amém. Deus abençoe.